Olá, eu sou o Roberto Cardoso e esse é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. E hoje eu estou recebendo aqui a querida Elaine Sales. Ela vai se apresentar. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, é docente de pós-graduação em meditação. Ela tem vários atributos, tá? Várias formações que ela pode contar um pouquinho aqui quando se apresentar, mas uma coisa legal é que ela é minha amiga, é minha colega docente numa formação de meditação e é uma ótima, experientíssima instrutora de meditação também. Então, Elaine, primeiro, muito obrigado mesmo, de verdade, de coração, por você estar aqui. E eu queria pedir para você se apresentar. Enquanto eu vou ligar uma luzinha aqui que eu me esqueci, senão o pessoal da edição me mata depois. Mas pode se apresentar. Olá, Roberto, é um imenso prazer, uma honra estar conversando com você. Esse convite foi um presente, né? Um oi para todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. E é um bate-papo delicioso. Falar de meditação é falar de algo que a gente acredita muito, né? A gente acredita muito é, que as pessoas são capazes de se transformar com algo muito dentro de casa, que você aprende uma vez e você pode praticar para toda a vida, né? Sim, sim. Mas fala um E, pouquinho de você. Você é psicóloga, neuropsicóloga, para as pessoas entenderem quem está conversando conosco. Eu sei que tem muita coisa, não dá para contar toda a sua história numa viagem de táxi, nem de Uber, né? Nem de 99, mas fala um pouquinho de você, se apresenta um pouquinho assim, para o pessoal te conhecer. assim eu vou ter que dizer que eu pinto o cabelo, né, Roberto? É, a gente essa trajetória, né? Então, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, fiz mestrado com meditação, ansiedade, depressão, com motivação, né? A hierarquia de Maslow, que eu acho sensacional, sobre o quanto as pessoas podem se autorrealizar, foi isso que deu o resultado no nosso trabalho, né? É, toda a minha formação na Unifesp, estou, né, fui docente no curso de facilitadores, a seu convite, né, fiz parte da equipe da Unifesp, estamos aí organizando novas possibilidades, ainda em equipe, nessa docência de facilitadores de meditação em saúde, né, para profissionais da saúde. Eu sou psicóloga clínica e neuropsicóloga clínica há mais de 23 anos, há quase 24 já. Às vezes eu me perco na conta, né? E amo psicologia, amo seres humanos, tenho um propósito aí de cuidar de pessoas. Eu espero que faça isso dentro da minha casa, na casa das pessoas, né? Junto com o autoconhecimento, bem-estar aí das pessoas. Sou palestrante, dou cursos, dou palestras, treinamentos, né? Me aventurei nas linhas dos livros, estou ainda engatinhando nisso, mas a gente tem escrevido aí umas linhazinhas por aí, né? Desenhado também, né? E fui para Harvard, né? Então fiz dois cursos lá, um de medicina mente-corpo, uma certificação que eu achei sensacional, que a meditação estava bem forte lá. Fiz outra em tratamento de ansiedade para crianças e adolescentes, e também meditação muito presente, a gente percebe meditação crescendo aí ao longo de pesquisas, a gente percebe que nos últimos anos cresceu muito. E é isso. E vamos no curso. Sou uma facilitadora formado, né, por você, acho que em 2002, se não me Isso. engano, 2001 ou 2012. 2002, a gente se perde 2012. nessa data aí. E de lá para cá, uso meditação assim quase 100% no consultório, em quadros de ansiedade, estresse, né, com crianças, adolescentes e adultos. Você consegue, é uma história longa, né? Mas você consegue resumir a sua historinha com meditação? Contar para o pessoal que está nos ouvindo a sua história com a meditação? Pois é, a minha história da meditação tem um amor e o ódio envolvido, Tá? né? Mais amor do que ódio, né? Ódio é muito forte, mas inicialmente eu comecei
através dos meus pais aos 8 anos de idade, Nossa, mais cedo quando que nós eu. iniciamos a yoga, né? Então, nós fomos a família inteira para yoga. Eu falo que com 8 anos de idade, você ser levado a meditar todos os dias, sem entender muito bem como isso funciona. Não era todos os dias que eu gostava, né? Mas eu fui entendendo, por isso que hoje eu falo muito de meditação com criança, essa parte didática com criança, porque eu entendo a importância delas estarem inseridas nesse entendimento do que significa a pausa diária, né? Mas foi com 8 anos de idade, foi com a yoga, teve um fator religioso também, né? Na época, e, e assim nós fomos por anos, a família com esse curso. E aí eu me distanciei da meditação por volta de 18, 17, 18 anos, porque eu comecei a questionar o mundo. Eu Aham, comecei a ter alguns insights. E hoje eu entendo o que estava acontecendo comigo, que eu não entendia muito bem em que lugar eu estava e até sobre essa existência, né, do eu, de aos 17 anos, digamos que isso é meio desafiador. sim, sim. Depois que eu entrei na faculdade de psicologia, e aí eu fui me voltando a esse conceito de empoderamento das pessoas, de estratégias de autoconhecimento, e foi aonde eu me voltei à psicologia de novo, né? Lá para o quinto período da faculdade, fui para a Unifesp. Uhum, E aí a minha proposta, né, inicial, depois da neuropsicologia, né, que eu entrei, foi buscar, conheci o professor José Roberto, de medicina comportamental, e certamente eu quis estudar meditação. E aí ele falou de você, falou da Elisa, né? Você foi o primeiro, depois uhum, foi a Elisa. E aí a ah, gente seguiu aí com a meditação na Unifesp, e aí ela veio com força, né? E aí, sim. A Elisa, na verdade, defendeu antes de mim o doutorado dela. então, quando eu entrei lá, Elisa era doutoranda ainda, né? Isso. E nós fomos, digamos que quase pioneiros aí nessa crescente no Brasil de estudo, Aham. do interesse do estudo da meditação, Sim, o né? professor Zé Roberto Leite foi o grande abridor de portas. A pessoa fala, ah, Roberto, você foi quem abriu as portas. Não, quem abriu as portas foi José Roberto Leite. Inclusive as portas para mim, né? Então, para mim também, né? Então, eu tenho um respeito muito grande pela Unifesp, tenho um respeito muito grande pelo departamento, pelo professor José Roberto, né? Tenho um carinho enorme, tenho um respeito por você, porque aí você me apresentou cientificamente como eu usaria essa estratégia com a formação de facilitadores. E aí foi amor à primeira vista, à segunda vista, né? E eu entendi que eu conseguia colocar ciência e meditação e todo um conceito moral, e um conceito de autoconhecimento e introspecção que eu sempre acreditei no processo meditativo, depois que eu comecei na adolescência a entender o que aquilo estava me trazendo, o bem-estar que aquela estratégia estava me trazendo, aquela pausa diária que nós fazíamos por 20 minutos, obviamente não com a frequência que a gente orienta hoje, mas Aham, assim, eu tinha na semana muito mais dias meditando do que não meditando, então aham. eu tive É, o prazer de ter o benefício da meditação muito cedo na minha vida, sem saber dos benefícios da meditação, sim, né? aí você acabou virando. Isso é engraçado que isso foi em 2002, né? E o curso passou de 2002 a 2006.
Passou uns anos sem acontecer. Quando eu voltei em 2012 com a formação, que eu te convidei para ser docente, né? Então, eu conto essa história, né? Já contei várias vezes, que é uma história até, se tem esse espaço interessante, porque eu me afastei com a maternidade, né? Então, eu tive duas filhas nesse intervalo de tempo, e um belo dia, né, no café da manhã, eu disse ao meu marido: eu penso que está na hora de eu voltar. Quando eu defendi o mestrado em 2006, eu me afastei porque eu engravidei e quis me dedicar aí a esse início aí da maternidade. Aí vieram as duas filhas, né? E, e aí um dia no café da manhã, literalmente no mesmo dia, eu tomei o café e falei pro meu esposo, né? Tá na hora de eu voltar. Como será que estão as coisas por lá, né? E aí eu falei de alguns nomes, professor José Roberto, falei assim, como será que está o Roberto, né? E coincidentemente ou não, no mesmo dia, literalmente, à noite eu recebo um recadinho seu pelo Facebook, né? Dizendo: Olá, como você está? Quer voltar? Foi E bacana, aí isso foi bacana, né? Essa história foi muito legal. Você me contou uma vez essa história, mas era muito legal. E eu lembro a sensação que eu tive, assim, né, desse movimento do olhar, é, muito similar a esse processo, de continuar essa área da meditação, de continuar aquilo que a gente acreditou e acredita até hoje, né? Hoje eu tenho um salto, né? Meditação é prescrição médica, Hoje é meditação muito diferente, muito diferente. é muito diferente. Elaine, para você, os benefícios, você até começou a falar um pouquinho, arranhar esse tema. Que benefícios houve para você com a meditação? Dependendo do que os livros falam, a Elaine, se você resgatar aí os dois, três principais benefícios que você teve, quais seriam? Eu tenho uma família que tem um histórico, tanto da minha mãe quanto do meu pai, principalmente do meu pai, de quadro de ansiedade e depressão, crise, Hum, transtorno de ansiedade, efetivamente. Meu pai tem 9 irmãos, né? Incluindo ele, 10 mais um falecido, e todos eles, 100%, fazem tratamento para ansiedade. nossa, Medicamentoso com crises, crise de pânico, aham, de transtorno de ansiedade generalizada, associado à depressão, a transtorno bipolar, né? Então, 100%. E, e é uma característica que a gente traz, né? Que é da ansiedade. Esse foi um dos grandes benefícios, esse é um, assim, que aham, eu falo do benefício da meditação na minha vida, foi dentro do meu histórico, né? Eu tenho um sim, histórico, né, de uma família muito pobre, eu vim de uma família muito simples, de muita sim, luta, né? aham, E, além disso, né, dessa preocupação da própria sobrevivência, de questões até de relacionamentos, ainda tem esse quadro hereditário de problemas com ansiedade, né? uhum, Então, a meditação me trouxe nesses anos esse pico baixo, né, da ansiedade, que fez com que eu ficasse numa oscilação ansiosa, uhum, mas não me colocou no transtorno ansioso, apesar de experiências que poderiam facilmente me levar a um quadro de transtorno de ansiedade, com histórico de problemas de filhos, né? Assim, de sim, saúde de filho. A gente sabe que aham, mãe, quando tem saúde de filho envolvido, a gente fica meio, muito, a gente muito, perde um pouco o eixo, né? E a aham, meditação me trouxe mais, apesar de eu ter tido consequências da ansiedade, né? Graves, inclusive, com relação
a desequilíbrio mesmo do corpo, né? De peso, de estresse oxidativo, enfim, eu não tive o transtorno. Aham. Então, a meditação me colocou num eixo melhor de ansiedade. Apesar de todo o histórico familiar. Apesar do histórico familiar, apesar de uma história de vida que era Desafiadora. propensa Aham. a um descontrole maior, não só de ansiedade, como de estresse. E mais uma, Então, desculpa, vai. esse para mim é um grande benefício que eu bato muito nessa tecla, que é a modulação do estresse e da ansiedade no processo da meditação. Para mim foi sensacional. Entendi. O outro grande benefício, o outro grande É isso que eu benefício ia da perguntar. meditação para mim foi com relação a eu entender a vida. Eu aproveito muito a vida, muito. Eu digo que eu sou feliz com o cheiro do café. Isso, nossa, isso é legal. Eu estava gravando um vídeo sobre isso outro dia. E o prazer de você aproveitar as pequenas coisas. E eu tenho certeza absoluta que a meditação me auxiliou muito em compreender o mundo de forma mais leve, de entender as relações de forma mais leve. Eu tenho uma tendência impulsiva, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais brava, né? Minha mãe fala que eu Aham, sou brava, né? aham, E, e eu aprendi a limpar o meu coração quando as coisas não saem como eu gostaria que saísse. Pessoas têm características, né? Eu falo que as pessoas elas oferecem aquilo que elas podem para você e aquilo que elas se identificam com você e que tudo bem, né? Assim aham. como você faz. Mas a meditação me trouxe essa leveza de perdoar, de Entendi. verdade, assim. Ela me trouxe essa leveza do perdoar daquilo que sai daquilo que eu gosto Isso. ou daquilo que eu espero. E que estão além Então, do eu tenho seu certeza controle, né? absoluta que colaborou para o meu autoconhecimento. Estou caminhando ainda, mas Todos melhor. nós. Eu vou te fazer duas perguntas numa, tá? Primeiro, quais as dificuldades que você é uma instrutora com muito tempo de formação. Que dificuldades você acha que são as mais comuns quando as pessoas começam a meditar? E o que que você diria para essas pessoas, quem está nos ouvindo? Olha, eu estou começando, mas eu não estou conseguindo, eu estou com dificuldade. Geralmente, que dificuldades são essas na sua experiência? Você falou, olha, geralmente são essa aqui ou essas duas aqui as mais comuns, e já aproveita e dá uma orientada para quem está nos ouvindo e que está com essas dificuldades que você vai contar para a gente. Eu trabalho em grupos de orientação, de treinamento, de proposta de bem-estar e qualidade de vida com as pessoas, além do consultório, né? Sim, De forma um sim, pouco mais sistemática. sim, sim, No inclusive, hospital, aqui em São sim, José, que tem uma proposta empresas, muito empresas bacana também, em empresa, mas eu tenho esse olhar um pouquinho fora também do consultório. E eu vou dizer para você uma coisa que eu venho percebendo ao longo do tempo, que eu entendo essa orientação que a gente dá sobre, olha, faça assim, faça assado, mas eu valorizo muito essa questão dos facilitadores, porque eu acredito que a meditação, ela, apesar de ser uma técnica leve e mais simples, ela não é para todos de forma simples. aham, Então, você entendi. entender as características da pessoa de forma muito individualizada faz com que a pessoa faça aderência maior do processo meditativo. O que eu diria? Busque conhecimento, né? Através da ciência. Primeiro tópico, conheça a meditação, estude meditação. Estude não tecnicamente necessariamente, mas Uhum. busque um olhar de mais de uma pessoa. Porque meditação é algo muito prático, ela é uma técnica e ela é palpável. Quando você aprende, mas você precisa ter essa consciência de que ela é palpável.
eu vejo que as pessoas não conhecem o que é meditação. Elas Entendi. não sabem diferenciar meditação de uma técnica de respiração para relaxamento. Tem essa dificuldade porque elas estão tendo acesso a informações sobre meditação de forma errônea. Então, eu É, acredito que está faltando conhecimento da meditação, apesar de ter muita gente falando de muita gente meditação. falando, mas às vezes nem sempre ajuda. Às vezes confunde um pouquinho. É. E com isso, por que eu estou colocando o conhecimento como algo muito importante? Porque com isso as pessoas elas vêm, eu vou chamar de vício, elas vêm já viciadas sobre meditação é difícil, eu tenho que abrir mão para poder meditar do meu tempo, eu não tenho tempo para fazer. São frases que a gente ouve muito no consultório, né? Aham. A minha cabeça. Agora sim, frase more, Era maior de todas. Eu não consigo parar de pensar. aham. Essa frase, minha cabeça não para. Eu não Eu ia te consigo fazer essa meditar porque pergunta. Você minha cabeça não para. já aproveita e já responde, que essa é uma pergunta que eu ia te fazer. A pessoa diz: Eu não consigo meditar porque eu tenho a mente muito agitada. O que que você diz para essa pessoa? Essa pessoa está agora aqui na sua frente. Eu não consigo meditar, não, porque a minha mente é muito agitada. O que que você diria? Eu falo duas coisas, sempre assim. Eu Hum. tenho frase pronta. Calma, calma, né? Vamos conversar, sempre. Vamos com calma. A segunda coisa nós somos seres que pensamos. Nós vamos pensar. Então você não para de pensar. A meditação, você só vai reduzir um fluxo de pensamento, porque você vai ter um foco maior em algo que vai acabar, você vai percebendo que você vai se sentindo mais tranquilo, porque você não vai estar com a sua mente voltada para todo lado, você vai direcionando através do que se chama de âncora. Aí nós entramos no tema, né? Aham, sei. Eu sempre trago para as pessoas que assim, eu entendo, mas vamos entender primeiro o que é meditação, qual é a diferença da meditação com outras técnicas, e Aham. entender que nós somos seres vivos, nós não paramos de pensar. Você Você não vai não. parar, você não precisa parar de pensar É, para você meditar, senão você nem vai estar vivo. você não precisa entrar em morte cerebral para se acalmar, né? Não tem jeito, Exato. né? E eu, Eleni, eu oi. percebo que as pessoas se aliviam, elas falam, dá para ver nitidamente as pessoas fazendo assim, é, isso é E, bom. e o loop operacional? Eu tenho um trabalho, você conhece, você me acompanha há muitos anos, você participou muito da divulgação desse trabalho, nós já publicamos juntos sobre esse tema também, do loop operacional. Como o loop operacional te ajudou nessa história da meditação e como você acha que ele pode ajudar? Essa ideia, eu falo muito do furacão, né? Aprenda a vir para o centro do furacão, o loop para o centro, faça esse loop operacional. Como o loop operacional entrou aí na sua história da meditação e como você acha que ele pode ajudar pessoas? O loop operacional foi um divisor de águas, assim, foi assim, na minha opinião, uma mente brilhante como você que criou algo de forma didática, muito clara, que a gente percebe em algumas literaturas científicas falando exatamente do loop operacional, de forma mostrando no cérebro qual é a circuitaria envolvida nesse loop operacional da meditação, né, dessa circuitaria da meditação, e o loop operacional, ele vem trazendo essa possibilidade desse cérebro que vai trazendo conexões em áreas específicas, porque ele funciona dessa forma, né? Que é essa circuitaria maravilhosa da meditação que passa entre cognição, né, funções superiores, emoções, e vai integrando tudo aí. O loop operacional em si, que é a estratégia em si, Uhum. é um direcionamento à pessoa ao processo meditativo. Ele, é, ele é exatamente o que muda você estar meditando ou você não estar meditando. Sim, Então, sim. ele é extremamente importante para o conceito de meditação.
você entender que a sua mente, que esse envolvimento do fluxo de pensamento, o relaxamento da lógica, o processo de âncora, né, que é o artifício de autofocalização, e você compreender que você só volta para esse ponto, esse núcleo de foco, e tudo bem, é só não se envolver, essa circuitaria daquilo que é meditação, efetivamente, é esse espaço que fica confortável, porque a pessoa ela vai criando uma constância em fazer isso, né? E essa constância leva à aprendizagem, que leva a um Uhum, processo de hábito uhum, voltado a uma técnica específica, né? Porque você fica na técnica. O loop é você ter uma técnica específica e você ficar nela nesse sistema do pensamento, você entender que você pensa. Você só uhum. não vai se envolver no fluxo de pensamento. Para mim foi um divisor de águas, assim. De forma didática, é muito claro para o paciente quando ele compreende que isso é meditação. Entendi. Eu falo muito disso, que a pessoa quer parar o furacão da mente, mas a questão é a seguinte: não, num primeiro momento, não tenta parar o furacão, vai para o centro dele. Depois alguma coisa acontece com o furacão, ok. Mas no primeiro momento, vá para o olho do furacão, vá para o centro do furacão. Aprende isso. E o loop operacional, eu acho que ajuda nesse ponto. Eu trabalho muito nesse aspecto que as pessoas querem parar o furacão da mente, né? Eu preciso parar o furacão da minha mente para eu poder meditar. Não sei se você tem essa experiência. As pessoas veem que, ó, eu preciso parar esse furacão, eu preciso parar esse furacão. E não é por aí, né? É uma entrega. Meditação com essa compreensão é uma entrega. Você se entrega gentilmente naqueles 15, 20 minutos que você medita. O loop operacional eu falo que é um lugar confortável, né? Entre aspas, é um lugar confortável no sentido de eu tenho aonde me segurar, Aham, eu entendo, tem um sistema, né? aham, E esse sistema leva o paciente a ter uma aderência maior ao processo meditativo, né? Porque sai do abstrato para quem está iniciando e você uhum, se volta num conceito um pouco mais concreto. E quando ele entende que é só largar, deixar fluir, não se uhum, envolver nesse furacão, existe um alívio, né? Existe um alívio quando tem a compreensão do que é meditação e quando existe o envolvimento em ter novos comportamentos e esse envolvimento naquele instante é maior, porque não é todo mundo que se dispõe a novas possibilidades, mesmo desejando resultados diferentes. sim, sim, é verdade, é verdade. E a gente sabe, você praticando regularmente, praticando corretamente do ponto de vista técnico, regularmente, continuamente, existe isso que eu costumo levar, falar muito do caminho para o equilíbrio e o autoconhecimento. Para você, como foi esse caminho para o equilíbrio e o autoconhecimento? O que você sentiu em você? Qual foi o ponto ou que marco você considera que marcou que você falou, olha, realmente eu estou caminhando em direção ao equilíbrio, em direção ao autoconhecimento? Além da percepção da redução da exposição à ansiedade, da exposição não, da reação ansiosa excessiva, o que que você percebeu em você? Então, foi o que eu disse para você, por volta de 17, 18 anos, eu tive um. Foi mais ou menos nessa idade que eu tive um. Foi uma experiência depois de uma meditação. Hum, Eu tive um. É como se eu questionasse algumas coisas da realidade, né? E eu uhum, tive isso depois de novo, por volta de 20, mas eu já tinha uma vivência um pouco mais estruturada, né, do processo meditativo com uns 23, 24 anos. uhum, E é onde você questiona qual a importância das coisas, né? Foi um espaço onde talvez eu tenha tocado
que eu nem falo muito sobre isso, porque eu acredito que as pessoas não devam buscar efetivamente isso, né? Uhum. São Isso coisas assim, que acontecem, porque se for que que acontecer, vai ser acontece, espontâneo, né? exato. E ao longo, depois disso, também tive alguns acessos a alguns pontos, alguns momentos que fizeram com que eu tivesse uma reflexão, uma sensação do meu envolvimento com algumas, com o mundo, né? Que a gente acaba, às vezes, tendo de forma rara algumas coisas assim, mas uma vez que você, né, já não precisa ir muito longe, né? Quando você medita, você tem uma sensação de integração, Sim. quase é difícil de descrever, mas é quase que como se aquilo é só o suficiente, não é a meditação, mas aquele lugar, aquele Uhum. momento, aquela sensação de plenitude, talvez eu diga Uhum. isso. A meditação me traz calma. Meditação me traz isso, essa sensação de que tem coisas maiores do que a gente dá determinadas importâncias a algumas emoções, né? Sim, Que sim, a gente pode, tá tudo dentro que a de um gente é feliz contexto mais muito leve. maior, né? Muito maior do que a gente consegue enxergar, né? E que a gente complica. Eu fico pensando que, de verdade, eu Isso, já compliquei muitas coisas, né? Acho que a gente vai sim. amadurecendo, mas a meditação, ela é uma facilitadora desse descomplicador, né? Sei lá se eu Sim, posso dizer, sim, eu chamo de simplificação. O Leonardo da de Vinci dizia simplificação. que a simplicidade é o último grau de sofisticação. E hoje eu levei muitos anos para entender essa frase dele. Mas depois eu entendi, realmente a coisa mais sofisticada que tem, mais avançada que tem, é a simplificação, né? Outro dia eu postei assim, eu parei de meditar, olhei para o Orquídea, fiz até uma foto, postei em rede social dizendo assim: o que que você vê quando você acaba de meditar? Aí eu falei: você vê a mesma vida, mas de uma forma absolutamente simples, exatamente como ela é, e isso é suficiente, isso é preenchedor, existe aí uma completude em relação a essa simplicidade. Essa é a associação de simplicidade e completude que é muito forte. Elaine, uma E, mensagem. Oi, diga, pai, pode falar, desculpa. não, eu só ia completar isso, que isso, se eu puder falar para as pessoas que quanto mais a gente puder sorrir, né? Quanto mais a gente puder relevar o que as pessoas fazem, relevar até o lugar que você quer ter na vida das pessoas, e você entender que tudo bem, né? E agradecer o lugar que você tem, a vida de outras, e que tudo Sim, bem também, né? Que a simplicidade é você falar um bom dia, é você olhar um céu e dizer que ele é uhum, bonito, é cheirar o aroma de um café, do sim, cheiro de um sabonete. Às vezes a gente quer convencer as pessoas. Hoje eu não tenho mais essa prepotência, né? Mas eu gostaria muito, né? Antes eu queria convencer, hoje eu não quero mais. Mas eu tenho o desejo, eu diria isso, que as pessoas compreendam isso, né? E que eu possa continuar compreendendo que a vida é mais simples de ser vivida, e quanto mais a gente entender e relevar, quanto mais a gente sentir, né, aquilo que tem de melhor e deixar para lá aquilo que não é muito bom, mais feliz nós nos tornamos. isso. Curiosamente, a simplicidade é associada a uma completude que assim, racionalmente não faria sentido. Mas aproveite para deixar a sua mensagem final, porque senão a gente vai conversar aqui horas, porque a gente adora Com relação à conversar meditação, né? com relação à meditação, com relação a que estão a pessoas que estão nos ouvindo. Que mensagem final a Elaine Salles gostaria de deixar? Com relação à meditação, de que aprenda,
aprenda e pratique, porque ela não é simples, porque ela requer hábito e constância, e ter disciplina não é fácil. Mas uma vez que você compreendeu que é possível, ela se torna mais simples, e quanto mais se pratica, mais fácil ela fica para criar o hábito, né? Então, precisamos aprender e praticar. Com relação ao que eu tenho para as pessoas, né, do recado, daquilo que eu quero deixar de mensagem, cultive o que você tem de melhor, né? Se ponha numa posição de olhar para o que se tem de melhor, porque aquilo que se tem de pior, a gente precisa ter consciência, mas a gente não precisa viver nisso. Ninguém precisa. Então, quanto mais a gente tiver a simplicidade, eu quero deixar essa palavra, né? Quanto mais a gente tiver amor no coração, quanto mais a gente valorizar as pessoas, as relações, o lugar, o momento presente, mais sensação de bem-estar se tem. Então, que todos possam viver plenamente o seu presente. Nossa, amém, amém, porque realmente isso aí é o que acontece depois, essa é a simplicidade do momento presente, do momento do agora. Elaine, querida, muito obrigado. Olha, o perfil da Elaine é o arroba, deixa eu ver se é certo, Elaine Salles Psicóloga. É tudo junto ou tem algum Não, underline? é tudo junto, sem acento. E é um L só, o Salles, Elaine Salles Psicóloga. Eu vou botar, quando eu boto, geralmente eu boto na descrição lá do vídeo, eu boto o perfil para quem quiser seguir Elaine. Elaine faz um trabalho Tem um muito, muito podcast que a gente bonito. está começando agora, Sim, né? fala dele, como é o nome dele? Ansiedade no Ponto. É o Ansiedade sexto no Ponto. episódio, que antes nós fizemos 5 em áudio, agora já lançou o primeiro, já em vídeo também. Bacana, o podcast Ansiedade no Ponto, que eu convido também vocês para assistirem. E super, super, super obrigado pela entrevista, pelo papo e por poder ter estado com você, que é sempre gostoso. Elaine, obrigado, querida. Um abraço, foi uma honra, viu? Beijinho para todos Obrigado. também. Tchau, tchau.